uma das grandes lições que nós estamos tirando dessa quarentena, né, é a questão das, do equilíbrio emocional. Sim. De como, de estar em contato com nossas questões emocionais de uma forma assim muito contundente, né? Muito forte, muito desafiadora, né? Que vem de inúmeras partes, né? Às vezes vem no desafio familiar, às vezes vem no desafio financeiro, às vezes vem no desafio daquilo que você quer fazer a partir dessa quarentena, que seja mais de acordo com um nível de vida que você sempre quis, né? Sim. De satisfação, de realização, né? Ministerial ou pessoal, né? E que nessa quarentena, de repente, você se viu insatisfeito com várias coisas, né? Sim. Na sua vida, né? Ou diante de várias, ou de algumas questões, ou de uma que seja, mas de questões que você teve que resolver, você teve que lidar com aquela situação, né? Porque a gente estava confinado, não tinha ninguém para onde ir, né? Sim. E a gente não pode fugir de nós mesmos, né? Nem fugir de Deus, né? A fuga é só o adiamento de algo que precisa ser resolvido. E aí eu queria que você já desse já uma aí o seu parecer, né? Assim, Sim. tudo que você vem falando em outras lives acerca de gestão emocional. Sim, eu tenho falado, Deus deu uma ordem, sabe, Ludmila? Você sabe o quanto eu gosto de ensinar todos os assuntos espirituais. Eu tenho ensinado nessa quarentena também sobre fé. Eu tenho falado sobre o comportamento nos últimos dias. Eu tenho falado de muitos assuntos espirituais. Mas Deus deu uma ordem que esse é um momento de alinhamento do exército, estruturando, porque nós vamos viver um tempo novo. Isso que as pessoas falam de um novo normal, é verdade, mas nós vamos viver um momento em que nós vamos lidar com uma estrutura. Deus precisa que a gente esteja com uma estrutura emocional mais forte. Então, eu vou te dar um exemplo primeiro na história da humanidade, para depois a gente ir para a Bíblia para falar de emoções. Eu morei, você sabe que eu sou paulistana. Eu estou no Rio de Janeiro, mas eu sou paulistana. E eu morei em Higienópolis. Em Higienópolis, pelo menos quando eu morava, eu já estou há tanto tempo fora de São Paulo, quando eu morava, era um bairro de muitos judeus. E aonde eu estudava, na Aliança Francesa, só tinha judeus. E então eu lidei com muitas histórias. Eu ouvi muitas histórias e não de 3 meses de sofrimento, mas de muito tempo de sofrimento. Eu estava dando um exemplo hoje à tarde de uma professora minha que durante muitos anos eu não sabia que ela tinha sido sobrevivente do campo de Auschwitz, um dos piores. Essa mulher, ela escolheu não a vitimização, ela escolheu crer numa promessa, a promessa de Deus de voltar para Israel. Ela sabia dessa promessa que Israel tinha. Aliás, eu faço até uma pergunta para todo mundo aqui. Quando José, ele morreu, antes dele morrer, ele disse que era para o povo, num momento de unção profética, ele liberou uma palavra. A palavra não era para aquele momento. Ele disse assim, ó, vocês vão passar por um momento... Ele pegou Gênesis 15 e falou, vocês vão passar por um momento difícil, um momento de negação da promessa, um tempo longo, não são 3 meses como nós estamos vivendo, 430 anos. Vocês vão viver um momento de sofrimento extremo, crise extrema, mas eu quero dizer para vocês que isso vai passar. A fé de José me impacta, Ludmila. Ele diz assim, eu digo para vocês que Deus disse que vai ter restituição. Então, é tão certo que vai ter a restituição que eu digo para vocês, vocês têm que levar meu osso embora.
Eu não vou ficar aqui no Egito, meus ossos não ficarão aqui no Egito. Então, ele estava ali dando uma injeção de fé nas pessoas, porque ele cria e sabia que ia acontecer. Foi um período de espera. Geralmente, nossas emoções, elas sucumbem na espera. Quando nós não estamos preparados, nós estamos... Então, o que estava acontecendo com o povo? Já vou voltar lá para Higienópolis, que eu estava falando para você. O que aconteceu conosco, povo de Deus? Nós estávamos muito bem preparados, nem tanto, mas estávamos preparados espiritualmente. Então, a igreja estava habilitada com fé, não no nível que Deus quer, mas estava habilitada com ensinos sobre fé, salvação, libertação, com todo tipo de ensino. Só que Deus, de uns anos para cá, e você me conhece, ele mandou que eu lidasse com gestão emocional, não como, porque é a minha profissão, mas não como profissão, mas que eu linkasse com a Bíblia, que ele ia me mostrar o caminho. E eu tenho trilhado por esse caminho, porque eu considero que isso é o que está faltando para o corpo de Cristo, além de uma conexão, reconexão maior com Deus. Mas aí você tem, espiritualmente, você está preparado, mas emocionalmente a sua paciência é pouca. Domínio próprio, nenhum. Você tem um monte de... um campo minado. Você sabe que eu vou para Angola. Até hoje eu vejo, já há 15 anos acabou a guerra civil. Mas foram 30 e poucos anos de guerra civil. Ainda quando eu ando pelas ruas de Angola, de Luanda, eu vejo ainda pessoas sequeladas por uma guerrilha. E guerrilhas são lutas internas, não é nem luta com outro país. Então, esse campo minado traz muita, que eu vou dizer, muita deficiência, né? Muita sequela. E eu digo para você que nossas emoções não tratadas, não fortalecidas, nós andamos num campo minado dentro de nós mesmos, não é nem fora. O mundo pode estar em paz, a família pode estar bem, mas você está à beira de uma crise de ansiedade. Já estava antes da quarentena. Esse que é o problema. As pessoas estão achando que é a quarentena que trouxe. Não, estava debaixo do tapete. Então, você já estava com um campo minado propício para uma depressão, porque você acumulou muito lixo, não tratou, não leu a Bíblia de forma a ver no Salmo 147 que Deus disse: eu cuido e curo das suas feridas. Não lê Isaías capítulo 1, onde ele diz: olha, suas feridas não estavam cuidadas, elas estavam purulentas e não foram cuidadas, por isso você está infectado. Então, toda essa crise, é claro que teve o gatilho, a crise, mas a crise teve que, dentro de você, ela teve que encontrar caminhos que já não estavam bem, que não estavam restaurados no teu interior. Então, voltando lá, eu cheguei a uma conclusão ao ouvir as histórias do campo de concentração, especificamente dessa minha professora, que me socorreu num dia que eu desmaiei. E aí, só depois de 2 anos como aluna dela, que ela, em particular, ela levantou o braço e me mostrou o número dela, tatuado no seu braço, o número como uma prisioneira de campo de concentração. E aquela mulher me contou a história dela, não para chorar, mas ela contou a história dela muito impactante para me inspirar. E o que ela falou, olha, Naira, eu digo uma coisa para você, nós éramos muitos no campo de concentração. Tinha aqueles que morriam porque não tinha como. Foi escolhido naquele dia para entrar na câmara de gás, outros porque a magreza, sabe, a desnutrição era tão acentuada e não resistia. Ela falou, mas aqueles que conseguiram sobreviver mesmo, que não foi levado para a câmara de gás ou qualquer outro tipo de coisa assim, só sobreviveu quem tinha estrutura emocional, quem encontrou um caminho dentro de si. E eu digo para você, eu ouso dizer a você, que Jesus, eu não tenho como te provar biblicamente, mas eu já parei para pensar muito nisso, que Jesus,
ele podia ter feito, eu acho que eu falei em uma das lives isso com você, que Jesus ele podia, sendo Deus, tudo bem 100% homem, mas sendo Deus, eficaz, com toda explosão de unção, ele poderia ter feito o trabalho que ele fez em 3 anos, em 6 meses. Ele poderia ter chegado aos 30 anos, reunia os 12 e revelava em 6 meses todo o que é o reino dos céus, que ele tinha vindo para cumprir, falava sobre o que ele avisou tantas vezes, eu vou ter que entregar minha vida, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Tudo que ele falou, ele faria isso em 6 meses, porque era na hora que acordava, a hora que ia dormir, que estava junto com os discípulos. Mas eu acredito que por muito amor e misericórdia, ele ficou por 3 anos e meio, que a gente é o cálculo de 3 anos e meio, ele ficou para estruturar aqueles homens, para eles se prepararem, porque o que a igreja primitiva ia ter que enfrentar não era brincadeira. Todo nível de perseguição, escassez, fome mesmo, eles tiveram que enfrentar. Então, esses homens não podiam ter só unção. Se eles tivessem só unção, no primeiro mês de perseguição, eles teriam sucumbido. Então, eles foram treinados por Jesus intensamente, enfrentando o temporal. Ele podia ter dado a lição do temporal num único temporal. Por que registrado na Bíblia foram 2? Quem me garante que não foram 3 ou 4? Porque está escrito que ele não diz todas as coisas, porque senão não caberia no livro. Então, ele... por que ele fazia milagres repetitivos em momentos de crise extrema? Por exemplo, a multiplicação de pães. Podia ter sido uma vez só. Não, mas ele mostrou 2 vezes qual é o comportamento deles. Eu preguei no domingo sobre isso. Eu falei assim, o comportamento que ele mostrou ali, em tempo de crise, está faltando pão. Então, fica unido, se divide em grupo e fiquem unidos. Espera, vai acontecer. E calma. Então, ele mostrou a receita do bolo. Acalmar, fé, que vai acontecer alguma coisa, mas eles não podiam estar agitados, criando história, com crise de ansiedade, com depressão, etc. Então, Jesus mostrou qual é. Você tem que acalmar, algo extraordinário vai acontecer. Ele até faz em Marcos 8 uma pergunta assim, vocês não entenderam ainda a lição? Porque os discípulos ficaram nervosos de novo, na 3ª vez, quando faltou o pão. E aí ele falou assim, peraí, vocês não aprenderam ainda a lição? Então, nós estamos diante de um momento em que Jesus paralisou o seu exército para cuidar do emocional de todo mundo. Acho que todo mundo deveria pensar aonde que eu estou me autodestruindo, o que eu preciso fortalecer. A Bíblia mostra insistentemente pessoas que precisaram, antes de uma explosão de unção, e antes até mesmo de uma grande manifestação, serem tratadas emocionalmente. Se você parar para pensar, Ludmila, em Gideão, crise extrema, um cansaço do mesmo problema, não por 3 meses. Gente, eu estou mostrando aqui para vocês que está sendo duro a gente viver isso, mas são 3 meses. Gideão agora veja, para mim já passou dos 3 meses. Mas veja bem uma coisa aqui. A palavra de Deus diz assim, que a esperança adiada faz adoecer o coração. Então, nós temos uma realidade, né, onde nós não temos a questão. Eu acho muito interessante você estar abordando a questão do tempo, Naira, porque, graças a Deus, né, nós brasileiros, né, e brasileiras, nós brasileiros, nós não temos no nosso inconsciente coletivo essa bagagem de história, de guerras, né, de holocausto. Nós não temos isso na nossa história. Graças a Deus, nós temos uma bagagem difícil, dolorosa, né? Mas a nível do que você está falando,
né? Eu nem estou querendo comparar. O que eu estou querendo dizer é que esses 3 meses para nós está sendo um grande ensinamento, está sendo uma grande oportunidade. Gente, eu estou falando de mim. Enquanto você falava, amiga, eu estava pensando aqui na minha dificuldade emocional ao longo dessa quarentena, né? Algumas questões, você sabe, né? A Naira sabe disso, porque a gente conversa, nós somos amigas, né? Nós temos essa intimidade. Então, mas é tão interessante porque a quarentena, existem momentos na vida da gente que são como que quarentenas, aonde Deus promove aquele tempo para tratar algo em nós, não para nos destruir ou para dar um fim, tipo um final de vida para a gente, mas sim para que a gente se prepare para o próximo nível, para a próxima etapa daquilo que nós nem imaginamos que vai acontecer a nível de conquistas, de sonhos realizados, de projetos realizados, sabe? De grandes feitos, de vitórias, sabe? De construção, de coisas incríveis na nossa vida. Então, o que eu gostaria de pegar, porque você veja bem, a professora Danaira, ela passou por, gente, por essa coisa inimaginável. Inimaginável. E é inimaginável. Só quem viveu naqueles dias, naquela situação, num campo de concentração e sobreviveu, é que pode. Gente, aqui a gente fala contando uma história, não pesa em mim, sabe? Tanto quanto pesa na vida dessas pessoas. Mas olha o nível de glória. Olha o nível de glória, de superação, aonde essa mulher, ela pôde transmitir tanta sabedoria, tanta vida, tanto conhecimento. Ela me deu esperança. Tanta esperança, tanta fé, né? Para você, para todos aqueles alunos, né? E para outras pessoas que atravessaram a história dela, né? E eu digo isso a vocês, né? Essa quarentena, ela parece ser longa demais para nós, porque nós nunca vivemos isso antes. Verdade. Né? Nós não, essa quarentena, às vezes, ela teve gosto de cativeiro. Mas você entende que nós temos uma promessa e nós precisamos ficar mais forte como brasileiros? É isso que eu estou falando. Você que entende de temperamento. Você sabia que tem... Quando eu estudei sobre perfis e temperamentos, o meu professor, ele falou assim que tem temperamentos por nação. Então, vamos falar. Sim, claro que sim, claro que Por tem. exemplo, o brasileiro, como nação, ele é um sanguíneo. Agora, você sabe, você... Numa quarentena sanguínea. Eu sou muito brasileiro, sou sanguínea. De toque, de gente perto. O brasileiro em geral, assim, a nação é desse jeito. O latino, diria mais, Naira. O latino. Ele é assim. Então, agora, veja só a sabedoria de Deus quando ele mandou que Moisés fizesse o tabernáculo. Eu já vou falar sobre os 2 picos dessa quarentena, que é crise de ansiedade e depressão. Mas vamos olhar para Moisés. Deus falou, ó, o modelo é esse, desce e constrói o tabernáculo. Ele construiu. Aí eu não vou entrar em detalhes. Só vou dizer que uma das coisas que Deus mandou que Moisés fizesse era não fizesse janela, uma única porta. Tudo bem, quando a gente vai estudar, a gente sabe que Jesus é a porta e etc e tal. Mas agora vamos olhar para o tabernáculo com outro olhar. Então, era para construir o corpo do tabernáculo, tinha uma única porta, não tinha janela e tinha 5 coberturas. Para que tanta cobertura, né? Tudo bem, cada uma delas fala de alguma coisa, fala de Cristo. Aí um dia eu estava ali estudando para dar aula de tabernáculo. E aí Deus falou assim, você sabe por que tanta cobertura? Como é que é o ambiente do deserto?
por agressão. Se não é tempestade de areia, é um calor extremo, é só agressão, só agressão. Ele falou, É uma chuva torrencial que dá e parece que é um tsunami no deserto. Um dilúvio, que é um dilúvio, é uma tromba d'água. Aí o que ele falou? O que ele falou para mim? O que tem dentro do tabernáculo? Só coisas preciosas. Então, as coberturas, elas são para proteger, para que a agressão externa não entre. Então, não entrava, com tanta cobertura daquele jeito, não entrava areia ali na Arca da Aliança, na menorá, na mesa da propiciação dos pães, no altar do incenso. Sim, Areia sim. não Essas entrava. camadas, elas são estruturas. Isso. Você chegou aí? Estruturas. Chegou onde eu queria chegar. Que fundamentam, que também são fundamentos para que a gente possa desenvolver a nossa história de vida, essa construção de forma... É o que eu falei agora. Essa quarentena, né, eu vejo Deus entrando na nossa, intervindo nessa situação para criar em nós estruturas que nos permitam retomar de onde tipo, paramos momentaneamente e já subindo para um outro patamar, Sim. para um outro nível. Agora, a gente só pode chegar lá se nós estivermos preparados, porque sem preparo, sem estrutura, Nada. logo a gente levanta algo, né? A gente levanta uma construção, mas o quanto essa construção vai suportar os próximos desafios de uma etapa que te leva a um nível maior, a algo muito mais alto, melhor, mais forte, mais amplo, né? Agora, pensa um pouco ainda naquela estrutura, nessa cobertura que você falou bem, que é um isolamento, é o blindar para proteger o que está lá dentro. Ludmila, qual é o nosso contato com o mundo? É o espírito? Não. Nosso espírito é o contato com Deus. Então, nosso espírito, nossa essência, nosso contato é com Deus. Agora, as nossas emoções, é a nossa ponte, é a nossa comunicação com o mundo. Então, aí você no decorrer da vida, com as agressões, com os golpes que todo mundo recebe, não é um ou outro, é todo mundo, porque Jesus disse isso, que nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Meu querido, basta você estar vivo para você ter um inimigo que quer te matar, roubar ou destruir. Então, você não é o único que já sofreu agressões, você não é o único que viveu tragédias. Então, com as tragédias, as agressões que você viveu, essas coberturas, elas vão se rasgando. Por isso que é tempo de coser, há tempo de rasgar, é tempo de coser. Acabou o tempo de rasgar. Acabou. Só que nós chegamos nessa idade adulta com tantos rasgos nas nossas emoções que não foram. Nós fomos vivendo, empurrando com a barriga e nós chegamos. Aí a gente se converte e nós temos uma experiência com Cristo. Você acha e a gente sublima a alma, né? Aí você acha que esses rasgos vão ser refeitos sem que você apresente esses rasgos para ele, sem que você tenha um autoconhecimento desses rasgos. Você precisa ter um autoconhecimento. Aonde que esses rasgos abalaram a tua segurança, abalaram a tua tranquilidade, a tua paz, que roubou a tua paz? Aonde que esses rasgos fizeram com que você tenha, que qualquer gatilho, ou um gatilho mais sério, te leve para uma janela e desencadeia uma depressão. Então, você precisa conhecer os rasgos. Cada um conhece o seu rasgo. E se você ainda não identificou seu rasgo, pergunta para Deus, porque Ele vai mostrar. Então, quando você chega na idade adulta com esses rasgos, aparentemente você tem uma cobertura toda rasgada. Vem uma tempestade de areia, entra areia. Entra areia onde é coisa preciosa, que é a tua vida espiritual. Entrou areia. Aí tem até a expressão, né? Entrou areia. Mas eu digo que é de fato. Aí essa quarentena pegou, sabe, a maior parte das pessoas com muitos rasgos já emocionais.
E veio essa agressão exterior. A quarentena é uma agressão. Nós nascemos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos, o quão bom e agradável é viver unidos entre os irmãos. Nós precisamos uns dos outros, porque assim Deus nos criou. Nós fomos criados para sermos sociais, para termos relacionamento. Nós fomos criados para sermos livres e nós estamos presos. Tudo por si só, isso já é agressão. Aí você põe em cima dessa agressão a instabilidade, a crise financeira, o medo, o pânico. Gente, isso já por si só já é um elemento para detonar com uma pessoa que está blindada. Agora imagina uma pessoa que está com rasgo. Então, neste momento, mas o que fazer? Eu cheguei aqui com muitos rasgos. Eu estou dizendo desde o início que todo dia, de forma incansável, tá lá, joguei. Quando o Instagram não gravava as lives, eu acabava a live, eu baixava e subia para o canal da igreja para não perder a live. Agora eu fico tranquila porque sobe direto para o IGTV e não apaga. Por que essa minha preocupação? Por trabalhar com as emoções, eu sei o prejuízo que pode acontecer, né? Levando, nós estamos vendo nessa quarentena destruição familiar, nós estamos vendo as pessoas assim, uma pilha de nervos. E não estou tirando motivos, mas eu estou dizendo. Sabe o que é, Mayra? É muito interessante, porque essa questão das famílias, né? E é uma coisa que eu venho pensando muito, você sabe disso, nós temos conversado muito sobre isso. É muito interessante porque nós não temos paciência para dialogar. Nós não temos humildade para dialogar. A gente quer que cada um quer que seu ponto de vista ou suas demandas sejam satisfeitas e ouvidas e acatadas. Isso é uma coisa muito interessante, porque a nossa tendência, gente, é passar batido na maioria das coisas da vida. Em 2018, quando eu recebi esse diagnóstico, contra o qual eu venho lutando, do câncer, isso me fez parar para ver a vida com outros olhos. E eu vi que o melhor da vida é a própria vida. O melhor da vida é o fato de você respirar, você ter saúde, você estar ali, e você poder viver um dia a mais. E Sim. depois você poder dormir e no dia seguinte você abrir os olhos e descobrir que você tem mais um dia para viver. E você vai viver aquele dia. Nessa quarentena, eu estou lidando com o desafio de entender que o diálogo, a comunicação, é uma coisa altamente desafiadora para qualquer ser humano, gente. Porque nós somos pessoas diferentes. Dentro de uma família, você lida com pessoas que têm o mesmo sangue, olha, o mesmo sangue, a mesma raiz genética, né? Genealógica, né? A árvore genealógica e tudo. Beleza. No entanto, cada um é um. Cada um tem uma forma, teve uma forma de desenvolver sua personalidade, né? E tudo que a personalidade envolve, e desenvolver os seus temperamentos. Sim. E aí, de repente, nós nos vemos tendo que, forçosamente, estar, né, dia e noite, né, confinados com as mesmas pessoas que são do mesmo sangue. São pessoas que, na maioria das vezes, amamos demais, porque existem famílias que não se suportam. Infelizmente, existe isso. Né? Mas, poxa, famílias que se amam,
famílias que se querem bem, famílias onde um se preocupa com o outro, onde um já lutou a guerra do outro e vice-versa. E, no entanto, nessa quarentena, entornou o caldo. Sim, você sabe que o que você está falando é uma ferramenta de gestão emocional. O Dr. Augusto Cury coloca como uma ferramenta a arte de ouvir e dialogar. E a gente aplica isso e mostra o quanto isso foi desaprendido. As pessoas não sabem ouvir e desaprenderam a dialogar. Vou te dar um exemplo na Bíblia para você ver o desastre da falta de diálogo dentro de uma família. Uma crise detonou. A filha de Davi foi violentada por um meio-irmão. Aí na história tem Davi, o pai, tem a Tamar, que é a vítima, tem o agressor, que é Amnon, e tem o irmão que abraçou a causa da vítima, que é Absalão. Então, nós temos ali 2 irmãos, um pai e a vítima, que é a irmã. O que Davi fez? Não dialogou. Não dialogou com o agressor e essa falta de diálogo continuou os conflitos na família, provocando a morte de Amnon. Não dialogou e não conseguiu perdoar plenamente Absalão. Ele não colocou Absalão, meu filho, vamos lá. Você tá indo por um caminho que você vai se autodestruir. Não é assim, meu filho. Então, olha, Davi era o cara espiritual. Ele não... É isso que eu ia falar, Mayra. Agora ele não dialogou. Davi tinha tantas camadas de estrutura em Deus. Espiritual. Mas ele era tão inábil emocionalmente para lidar, para ser pai, para agir como pai. Pai e marido. Ele foi péssimo marido também. Pai e marido. Agora você veja bem, marido, é verdade. Agora você veja bem, Naira, da onde ele provavelmente herdou isso? Da casa dele. Da casa dele. Uma família disfuncional. O pai, o apóstolo falou, chama todos os teus filhos. Ele não chamou Davi. Então, o que estava se passando na cabeça de Jessé? Se o profeta fez um pedido, ele pediu, né? Era uma coisa de respeito. Aí a gente entra onde? Hã? A gente entrou aonde aí? Na dor da rejeição. E a gente entrou aonde também? Na família. No aprendizado. A dor da rejeição. Do pai. Ele provavelmente repetiu nos filhos ou não quis ser como o pai, talvez, mas foi omisso com os filhos. Olha só, na minha casa eu não tinha diálogo, né? Meus pais não sentavam para conversar com a gente. E por mais que isso eu tenha sido... Então, voltando a Davi. Davi não tinha diálogo porque quando Jessé errou, ele não chegou e falou, meu filho, olha só, lamentou o erro. Ou não tinha diálogo. Você vê que não tinha... O pai também não tentava solucionar a desavença entre os irmãos. Davi levou comida lá para os irmãos. Cara, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar cuidando das ovelhas. Então, havia um conflito entre os irmãos, não havia diálogo para resolver isso. Então, você vê que Davi, ele levou essa carga para a família dele, para filhos, etc. Eu tive, assim, pais que não dialogavam, etc. Quando eu entrei e constituí família, aquilo que eu abominava foi aquilo que eu repeti. Por quê? Porque eu tive que ouvir do Tiago, que você conhece. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu tive que ouvir. Eu estava conversando sobre um assunto sério. Ele tinha seus 16 para 17 anos. Eu estava falando as coisas erradas que ele estava fazendo. Mas sabe como é que eu estava fazendo? Como minha mãe fazia. Fazendo as coisas e falando. Aí, no meio do assunto sério, ele olhou para mim. E eu nem vi que ele olhou para mim, porque eu estava fazendo outras coisas. E ele falou assim... Será que você nunca vai parar para olhar nos meus olhos e conversar comigo? Ludmila, esse dia meu mundo acabou. Eu falei, eu não acredito que eu estou repetindo. Eu não acredito que eu estou fazendo aquilo que eu abominei. E foi a partir daí que eu tive essa consciência. Então, nós estamos citando alguns problemas, pontuando na Bíblia, pessoas que tinham uma cobertura,
blindagem espiritual fenomenal, mas eram muito frágeis emocionalmente. Pessoas que foram derrotadas por sua fragilidade, como Sansão, foram derrotadas por sua fragilidade emocional, como Saul. Enfim, nós encontramos muitas pessoas que foram derrotadas por sua fragilidade emocional. Davi, ele entrou em depressão. Se você ler o Salmo 55, Davi estava com uma crise de ansiedade. Davi teve picos. A despeito da sua vida espiritual, ele teve picos de depressão e de crise de ansiedade, assim, muito forte, muito forte. E Davi não tinha um profissional para ajudá-lo, não tinha ele tinha o Espírito Santo sobre ele, Deus era com ele, mas não tinha o que nós temos hoje. Hoje nós temos muito mais possibilidade de sermos restaurados, e eu quero chamar a atenção de todo mundo, Ludmila. Jesus diz, ele Deus falou em Amós e repetiu lá em Atos capítulo 15, que ele deu uma palavra para nós, geração da última hora. Eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. Então, ele está falando, emocionalmente, vocês estão muito fragilizados e estão sentindo o impacto, e tem razão para sentir o impacto, gente. É um impacto muito forte para nós, o que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer que Deus vai usar, Deus não deixa, sabe? Você pode estar desanimado, mas não destruído. Ele já abatido, porém, abatidos, porém não destruídos. Isso, abatido, na linguagem Bíblia Viva fala desanimado, mas não destruído. Então, é isso, você pode estar triste, abalado, mas você não vai ficar destruído, porque aproveita esse momento para se fortalecer emocionalmente, para ver onde está o rasgo, para Deus costurar, sabe? Eu não sei qual é a tua janela killer, eu não sei quais são os seus pontos que você tem que definitivamente desativar. Você não pode ficar, sabe, vítima das armadilhas mentais. Estamos falando agora de gestão emocional. Nós estamos cheios de armadilhas mentais na nossa própria mente. Nós estamos cheios de atalhos porque são pensamentos perturbadores mais abundantes na nossa mente. E aí vem um gatilho, logo vai para o atalho e já leva você para uma crise de depressão, uma crise de ansiedade. Nós precisamos desativar. Olha, Angola, que eu estava falando, demorou muito tempo para limpar todos os locais, porque a guerra acabou, mas as bombas ainda estavam ali. Os campos minados ainda estavam ali. Israel, você conhece. Quando você vai naquela parte do Jordão, perto de Jericó, ali, Israel demorou muito tempo para varrer todo aquele lugar, porque enquanto havia guerra entre eles e a Jordânia, aquilo era puro campo minado. Ainda depois deles fazerem uma super, hiper varredura naquele solo, é proibido andar ali, você só vai pelo caminho central, você não anda pelos laterais, e ainda aviso, cuidado, cuidado, campo minado, sendo que eles já limparam tudo, mas eles ainda preferem, por precaução, que o povo não pise ali. Agora, imagina a nossa mente e as nossas emoções, que é um puro campo minado. Aí vem os gatilhos e são disparados e você entra justamente em tudo isso que as pessoas estão sentindo na quarentena. Crise de ansiedade, depressão. Eu tive que identificar quais são os gatilhos que me levam para a depressão. Cada um tem uma tendência. Eu passei por depressão profunda. E quem passa por depressão profunda, eu digo para você que é igual a uma pessoa que tem problema de alcoolismo. Você tem que sempre estar em estado de alerta para não deixar que os gatilhos te levem. Porque é assim, você não pode passar perto do álcool. E eu sempre disse para o Jonas, sabe, Ludmila, eu falo para ele assim, eu posso ficar triste, mas se você perceber que passou 24 horas e eu ainda estou triste, pode me chacoalhar, pode fazer alguma coisa. Eu não posso permanecer triste, porque senão eu sei que eu entro na janela killer. Então eu tive que fazer um trabalho em todas essas janelas killer, onde tinha raiz de rejeição, de baixa autoestima, de abandono, registros de violência, violência verbal, violência em todos os níveis. Eu tive que ir trabalhar
deixar Deus trabalhar e trabalhar em cada uma dessas janelas para eu não ser mais sequestrada por elas. E é isso, você tem que identificar aonde você é sempre, frequentemente sequestrada. Você tem um problema com a ira? Então, isso, os gatilhos, pequenos gatilhos te levam para essa janela onde você não pensa o que faz. Você age de forma inconsequente porque você aprendeu um comportamento quando contrariado. Então, esse comportamento foi aprendido. Quando frustrado e contrariado, você grita, bate a porta, quebra prato, enfim, chuta, você faz coisas que depois você vem até a se arrepender. Mas na hora você não consegue se controlar. Por quê? Porque você, no momento que veio o gatilho, que é a frustração, vai direto onde você um dia foi fortemente frustrado e foi registrado, e ali você tem um comportamento que está registrado junto com a memória, que é o teu comportamento agressivo. E tem que entender também que cada um, dependendo do temperamento que tem, Ludmila, você desencadeia o fenômeno presa-predador, ou você é uma pessoa agressiva, ou você é a vítima, você é a pessoa que sempre se encolhe. No meu caso, sempre que vinha uma crise, o que desencadeava, o fenômeno desencadeava em mim a vítima. Então, eu me encolhia. Eu simplesmente, como um gatinho assustado, sem reação. Então, você precisa saber, nenhum nem outro é saudável. Não é saudável nem você ser predador e nem é saudável você ser a vítima. Você precisa... Ser a presa, né? Nem a presa, que é a vítima, e nem o predador. Nenhum nem outro é saudável. São dois picos doentios e que nós precisamos desativar em nós. E a gente vê isso claramente na Bíblia. A gente vê que Saul, ele era um agressor. Quando ele se sentia ameaçado, frustrado, contrariado, ele saía matando filho. Ele quis matar o próprio filho. Saía matando amigo, que era Davi. Então, ele era o próprio predador quando vinha a crise. Agora, a gente vê um profeta Jonas que se comportava como vítima. Quero morrer. Lê. Hoje, meu devocional foi em Jonas. Gente, você lê ali, pouquíssimos capítulos do livro de Jonas. Quantas vezes esse homem falou que queria morrer? Só Oh, vida! Gente, ele falou 4 vezes. Oh, luta! Ele falou 4 vezes que ele queria morrer. Elias, pelo menos, falou uma vez só. Jonas falou 4 vezes. Quer dizer, você vê claramente na Bíblia... Mas isso também entra muito, Naira, como você falou um pouquinho anterior nessa live, sobre a questão dos temperamentos. Sim. Os temperamentos definem muito a maneira como você vai lidar com esses gatilhos emocionais. Com certeza. Elias tinha um temperamento que você percebe que era colérico, né? Jonas também tinha um pezinho no colérico, Melancólico até o mas exatamente, mas ele tinha o central dele era tão melancólico que engolia, parecia que engolia os demais temperamentos, né, nas outras esferas. O que você está aqui, né, falando, eu estou tendo a oportunidade de ler algumas pessoas, assim, né, algumas mensagens. Muita gente se identificando, muita gente agoniada, muita gente pedindo oração, muita gente se deparando justamente com eu tenho essa dificuldade, eu não consigo vencer, eu não consigo não falar, né? É muito rápido que vai passando, mas você vê ali o que eu quero, né? Porque a gente está com o tempo o tempo corre, né? Muitas carinhas de choro também. O que eu quero testemunhar para vocês, Naira, se você me permite, aqui nessa live, para vocês, que a gente está terminando, só faltam 10 minutos, eu quero falar uma coisa para vocês.
Vocês estão olhando para mim, estão me ouvindo. Vocês estão olhando para a Naira, estão ouvindo a Naira. Eis aqui duas mulheres como vocês. Quero que vocês entendam, prestem bem atenção. Tudo que nós estamos falando aqui, a gente não fala isso sentadas no trono. Não mesmo. No cume de um pedestal. O que eu quero dizer? Não é que vocês pensam isso. O que eu quero dizer para vocês é que nós nos colocamos, assim, nós nos empatizamos. Nós sentimos a dor que você sente. Nós entendemos as suas lutas. Porque algumas nós já vivemos, outras estamos vivendo. É o que nos leva a fazer lives, né? Todas as nossas experiências, gente, tudo aquilo que a Naira extrai da Bíblia e entrelaça com a própria história dela de vida, né? As revelações de Deus, isso tudo, é porque tanto nela quanto em mim existe uma característica: não basta apenas querer mudar. A gente tem que se esforçar para mudar. Eu queria dar um conselho a vocês. Eu não me sinto habilitada para escrever um livro sobre isso, porque eu não sou formada em gestão emocional. Mas eu sou uma mulher que passou pelo caminho da depressão, da síndrome da ansiedade. Graças a Deus, nunca tive uma crise de pânico. Mas eu já passei por um casamento que não deu certo. Eu sei o que é passar por bullying, passar por rejeição. Por que eu estou falando isso? Não é para ninguém sentir pena de mim. Dizer, nossa, ela também passou. Não, não. Porque eu quero que vocês entendam que eu posso ser um reflexo seu de algo que você pode conquistar. Se eu e a Naira temos conquistado lugares, né, em Deus de vitória e vitórias emocionais, você também pode. Porque nós temos algo que se chama uma sede constante de busca, de pensar, refletir muito sobre as nossas próprias atitudes. Aonde nós realmente achamos que estamos certos? Será que tem alguma coisa que ainda assim podemos mudar? Será que essa minha atitude não é uma ação, mas uma reação? E por que eu reajo? Por que eu reajo a isso? Por que isso me atinge como se fosse a ponta de uma faca? Por que essa frase que eu ouvi, né? Você pode ter ouvido a frase, alguém falou uma frase para você e pá, desatou uma ira. Não fala isso, não fala que eu sou isso, não. Isso eu não admito, que isso eu não sou. Por quê? Porque às vezes é preciso a gente, depois do estouro, a gente não pode se recuar. Sabe? Não. A gente, para. Peraí. O que foi que desencadeou isso? Por que essa frase mexeu comigo? E por que toda vez que eu estou me lembrando que a fulana de tal falou isso
anteontem para mim, e eu me lembro dela, eu ouço ainda ela falar, e parece que sobe um negócio aqui no meu peito, me dá angústia, junto com uma raiva, uma vontade de explodir. O que que é isso? Você precisa, você precisa buscar entender. E sabe, gente, ah, as trevas são grandes sugadoras do nosso melhor tempo. A gente, às vezes, escolhe fazer coisas que não levam a lugar algum, quando a gente poderia estar usando aquele tempo para, por exemplo, refletir. Refletir. Por que que isso mexe tanto comigo? Por que que o sucesso do outro mexe tanto com você? Por que que te dói quando alguém supera algo e você vê a sua vida e isso você fica com uma raiva da outra pessoa que está bem sucedida? É identificar É quais inveja. são as sanguessugas. Oi? É identificar quais são as sanguessugas. Sim, exatamente. E uma sanguessuga maligna, ela suga o nosso tempo. O nosso tempo, gente. A gente, sabe o que? O ser humano é um péssimo administrador nato, tá? Certo? Nós não nascemos com essa habilidade de sermos excelentes administradores do nosso tempo. A gente tem que estar constantemente, frequentemente, gente. Eu não estou falando isso de você, eu estou falando a partir de mim. Porque eu identifico isso em mim, queridas. Eu identifico isso em mim. Existem coisas para as quais eu dou uma prioridade. Pô, parabéns, glória a Deus. Outras que eu dou uma prioridade zero. Zero para mim, que eu estou dando ênfase para algo que a gente podia estar usando esse tempo para fazer para estar de uma outra melhor, para não me dedicando a outra coisa. O meu foco tinha que estar virado para outra coisa. Então, eu quero que quando vocês ouvirem a mim, ouvirem a Naira, vocês saibam que existem aqui duas mulheres que batalham dia após dia, gente. Dia após dia. Refletindo, orando, buscando a Deus, usando o lado espiritual, mas usando as ferramentas também da psicologia, dos conselhos e do que for preciso, para que a gente entenda melhor sobre quem nós somos, por que nós somos assim, ou estamos assim, o que é preciso ser preservado e fortalecido e o que precisa ser modificado, transformado e amadurecido. Então, nossa, faltam 2 minutos. Naira, desculpa, mas eu achei muito Com certeza. importante eu ter colocado isso, Importantíssimo. porque às vezes a gente coloca tantas histórias bíblicas e ainda existe, sabe, Naira? Eu percebo que ainda existe dentro de cada um de nós uma sombrinha assim, tipo assim, cara, mas era outra época. Ou então, cara, mas poxa, será que isso realmente, né, aconteceu desse jeito, como está escrito? Será que foi desse jeito mesmo? Será que superou tanto assim? E aqui vocês estão vendo pessoas da sua. Vocês estão vendo aqui pessoas que estão se. Duas histórias. Nós estamos aqui diante de duas histórias. Eu acabei de falar que eu passei por uma depressão profunda. Não é uma depressão de qualquer jeito. É uma depressão de quem não conseguia levantar para se alimentar, para tomar banho. Eu fui parar nos meus 43 quilos. Então, não estou falando de uma depressão qualquer. Estou falando de... Eu não conseguia ler, eu não conseguia fazer nada. Então, eu falei aqui, eu sei, quando uma pessoa fala para mim, eu estou deprimida, eu sei o que é.
Quando uma pessoa fala, eu estou ansiosa, eu sei o que é. Então, nós estamos falando aqui, são duas histórias de vida, a minha e a sua, de pessoas que não escondem, tem pessoas que preferem esconder. Eu digo para vocês, eu não tenho nenhum problema de falar pelas coisas que eu já passei, pelos É traumas outra que eu tive que característica que lidar. nós duas temos. É É, uma transparência madura. Como eu falei na live de hoje com a Leide Murilo, na época que eu te falei que eu ia fazer essa live com ela, é necessário a gente ter uma transparência madura. Porque também eu não vou expor a minha vida. Transparência não é autoexposição, alta e autoexposição. sim, Não. Transparência é você ser aberta, tá? De uma forma madura e honesta, para que as pessoas saibam que possam, para que as pessoas possam entender que elas têm com quem se identificar. sim. Não é? Porque aqui não tem duas mulheres maravilhas, não, só duas mulheres maravilhosas. Não, não tem. Sabe, aqui existem duas mulheres de verdade, mulheres empoderadas sim, Sim. né? Debaixo de um empoderamento que nós estamos aprendendo ao longo da nossa vida como mulheres, nesse mundo, nessa terra, na Sim. nossa história, empoderadas pela palavra de Deus, pela unção de Deus e por tudo aquilo que Deus nos revela de caminhos e formas e meios que Ele cria, inclusive de ajudar-nos emocionalmente com ferramentas naturais, Sim. né? Nós não somos pessoas desconexas, nós somos pessoas inteiras. Então, nós temos uma vida espiritual, e você não tem conflito de saber que você tem uma vida física, que você tem um físico que fica doente, que fica bom, que fica forte, que fica fraco. Então, nós somos pessoas inteiras. E nós temos, e assim você vai no médico quando você está com um problema no físico, e emocionalmente é a mesma coisa. Você pode ter problemas e você precisa trabalhar nesses problemas. Ou senão você vai sair sempre sendo derrotado. Aí você vai ser um grande autossabotador, né? De você mesmo, lógico, ser autossabotador. Como tantas pessoas são, Sim, né? com grandes A gente se potenciais, auto-sabota. com As coisas potencial, com começam a caminhar, daqui a pouco não adianta, mas foi a quarentena. Não foi a quarentena. Não foi o Covid, não foi o Covid. Existem coisas dentro de nós, gente, que são emoções dentro de nós, gente, que são sorrateiras. E que tentam roubar o brilho que a gente está brilhando. E nós fomos feitas para brilhar. exato. É a glória de Deus se manifesta em nós e através de nós. Qual que é o problema disso, gente? Isso não é ser arrogante nem narcisista. Isso é outra história. Isso é outra história. A gente está falando aqui, o que eu estou falando aqui agora é sobre a glória de Deus, que é como um holofote, que faz com que a gente, com que Ele nos honre pela sua própria glória. A Sim. gente devolve a glória para Ele. A gente sabe muito bem de onde vem a glória e de quem é a glória. A gente sabe, a gente tem que saber disso. Sim. Né? E aí dá para Deus manifestar a glória dele, ó. Eu sei que eu queria propor algo para vocês, para terça-feira que vem a gente continuar a segunda parte, a parte 2 dessa nossa live, para falar sobre emoções. Então a gente dá um stop, perdão, gente, desculpa. E dá até ferramenta, né, Ludmila?
dando ferramenta para eles trabalhar. Que a gente já começou a dar algumas ferramentas, a É, reflexão, ter tempo para você pensar, não ter medo de você encarar essas coisas para descobrir o que elas são, de onde vieram e isso é o como dar cabo autocuidado. delas. Como tomar as rédeas sobre Sim, elas e vencer sobre elas, gente. Cara, eu sou uma delas, cara. Eu sou uma delas, a Naira sabe. Eu fico assim, verdade. sabe, eu li pra ela, eu falo, Naira, eu fico assim, eu arranco, só falta arrancar meus cabelos. Aí, eu fico, eu boto cabelo tal, boto pra cima, depois eu boto pra baixo, depois eu tiro o óculos, e tal. Eu falo, cara, eu vou descobrir, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu tenho que desengatilhar isso. Eu tenho que superar isso, cara. E se eu posso, você pode, gente. Sim, Vocês podem. Se a Naira pode, vocês podem. Nós não somos em nada, superiores a vocês. Em nada. Deus é soberano sobre amém. nós. E com a mesma medida ele nos mede, gente. Na medida do se manifestar. Agora, parte de nós estarmos, né? É Eu isso sou muito aí. criança, né, Naira? Eu É faço isso aí. piadas e brincas, né, para o humor também. Os filhos riem de mim, que é um Dois barato. Ai, mãe, é temperamentos. você. Aí eu Hã? aqui calminha, paradinha, e ela ali toda. É. Temperamentos. Temperamentos. É isso aí. Como Mas a pode, né? mistura dá certo. Duas mulheres de temperamentos tão opostos, Então, tão diferentes, né? E sermos tão conectadas, tão em sintonia e tão é, sincronizadas, né? A gente tem sync, né? tá vendo? Tem Ainda gente bem que que tem ela o me mesmo, suporta. tem gente que tem o mesmo temperamento, né? É. Ainda bem que você Faz me suporta identidade quietinha. e que vivem se bicando. Não, não. A gente Não, cada uma são coisas assim, de sempre foi Deus, né? desde novas, né? Agora já passou o tempo, mas desde novas que a gente é assim, né? Uma é a É, pimenta, a outra é a calminha. é. Uma é um Mas é isso. suricata, uma suricata alucinada, eu, né, no caso. Ai, meu Deus, só Deus Deixa mesmo. eu falar. Hum, Terça-feira que vem, então, gente. Que dia é terça-feira que vem? nem sei. Alguém sabe? Terça que vem já vai começar a anunciar. Terça que vem, guarda aí, agenda É aí. dia 23, porque eu vou Dia dar vinte aula e três. 22 de parábola. Aí dia Dia vinte e 20. três. Naira, gente, pelo amor de Deus. Dia 23 vai Não, ser dia a vinte e nossa dois. a segunda Ah, parte dessa live aqui que a gente começou. Agora, pega segunda-feira, vai lá no Instagram da Naira. Todo mundo, todo mundo. A Naira vai dar uma aula, cara, sobre parábolas. Cara, é imperdível, tá? Então, ó, a gente se encontra segunda, que horas, e Naira? segunda, 8 horas, 20 horas. Dia 22, segunda-feira que vem, hein? 22 às Às 20. 8 da noite. Isso. 8 da noite, Naira vai dar uma aula sobre parábolas. Quero encontrar vocês todas e todos lá. E aí, no dia 23, no dia 23. seguinte, 7 da noite, eu vou estar aqui, a Naira vai estar comigo, e a gente vai fazer a segunda parte Sim, para falar sobre emoções. Tá combinado, pessoal? E aí, a combinado. Naira, essa live vai estar salva no IG da Naira e no meu IG. Tá Sim. bom? Então, amiga, Deus abençoe, amiga. Deus abençoe sim, cada um de vocês. Naira, faz uma oração para fechar esse vamos. momento, por gentileza. Senhor, eu quero, neste momento, o Senhor é o Deus que sonda todos os corações. O Senhor conhece cada um dos rasgos, o Senhor conhece cada uma, Senhor, das feridas.
E como está escrito no Salmo 147, o Senhor cuida e cura de cada uma das feridas. Que a tua mão poderosa possa ser colocada agora sobre todas essas dores. Em nome de Amém. Jesus, a tua paz que excede todo entendimento entrando na mente, no coração. Senhor, Amém. retirando todo e qualquer tipo de agitação, quebrando as cadeias da ansiedade, em nome de Jesus. Para Amém. aqueles que estão desanimados, com suas forças sugadas, em depressão, eu digo agora que o Senhor tira a cinza da cabeça, derrama o óleo Amém. de alegria sobre cada um, em nome de Jesus. Assim como o Senhor trocou as vestes do filho pródigo, que estavam cheirando mal, vestes sujas. Senhor, eu peço que o Senhor troque vestes sujas do sangue das feridas. Senhor, que o Senhor possa agora colocar vestes de salvação, vestes de cura sobre cada um. Que haja alívio, que haja refrigério. O Senhor Amém. nos dá refrigério. Por isso que o teu óleo, a tua unção que quebra o jugo, possa trazer refrigério sobre cada um nesta noite. Que a unção de cura possa estar penetrando em cada casa, em cada família. Aonde há tormento, aonde há contenda, venha a tua paz. Aonde pessoas estão sendo vencidas pela ira, Senhor, sejam agora vencidas por tua paz. Que a tua paz domine mente e emoções, em nome de Jesus. Amém.